Fala, galera do Papo Furado, tá chegando mais um programa aí. Ai, adoro fazer esse programa, cara. Vou falar. Então, vamos direto para o assunto de hoje. Hoje o assunto é basquete. Aqui, ó, a munheca. Cadê? Faz uma coreografia aí, Léo. Tá, isso aí. Então, hoje a discussão vai ser a seguinte. No último programa de basquete, a gente discutiu sobre 2 times. Dessa vez, vamos discutir sobre 2 jogadores. O que eu acho uma discussão meio nada a ver, né? Porque são 2 jogadores de épocas diferentes e totalmente... Vou falar por quê. Um é o LeBron James. Como o Pedro diz, LeBron James. Então, o LeBron James, para começar, ele não devia ser jogador de basquete. Ele devia ser lutador de vale tudo. Se tu for ver as cestas dele, é ele trombando com todo mundo, enterrando, né? Então, eu acho estranho, né? O Pedro amar o LeBron James, ele fala, não, o Messi é extraterrestre, não sei o que, não sei o que lá. Mas ele ama o LeBron James, que é um cara que só toma bomba e acerta 12% dos lances livres. Mas enfim, vou deixar passar. E agora o Léo. Léo, que gosta tanto de números, analisa tudo, defende um cara que ele nunca viu jogar. Michael Jordan, quando ele jogava basquete, a bola ainda era quadrada, estava começando ainda um maluco no pedaço. Charlie Chaplin estava estreando aí nos seus filmes. Mas, enfim, vamos discutir isso daí. Então, já deixei claro que a discussão de hoje vai ser Michael Jordan versus LeBron James. Como o Pedro diz, LeBron James. Então, vamos começar. Léo, você mesmo. Posição direito, cara. Tu não tá na praia, não, por favor. Obrigado. Você tem 1 minuto para dizer por que Michael Jordan é melhor do que LeBron James. Vai, Léo, tu tem 1 minuto. Bom, para mim, primeiro, boa noite para o João, né? Boa noite para o Pedro, mesmo não gostando muito dele. Para mim, isso nem deveria ser uma discussão, primeiramente, né? Se você perguntar para qualquer pessoa no mundo, todo mundo sabe que o Michael Jordan é o maior jogador da história do basquete. E não me entendam errado, o LeBron James, atualmente, ele é o melhor jogador do mundo. Mas não existe nenhuma comparação dele com o Michael Jordan. O Michael Jordan tem 6 títulos da NBA. Ele nos primeiros anos, né, no ano de calouro dele, né, ele foi para os playoffs com o Bulls. No segundo ano, ele também foi para os playoffs com o Bulls, liderando o Chicago em pontos, rebotes, assistências e roubos de bola. No terceiro ano, ele machucou durante grande parte da temporada, voltou, levou o time para os playoffs de novo, numa arrancada que ninguém acreditava. Aí, lógico, nessas 3 vezes ele foi derrotado, né, porque ele ainda era muito novo. E aí teve aquela época que teve aqueles jogadores dos Pistons que ganharam deles 3 anos seguidos, batendo e agredindo e fazendo aquele jogo sujo, para o Michael Jordan depois ganhar 3 anéis seguidos, dar uma pausa e jogar beisebol, voltar para a NBA e depois ganhar mais 3 anos seguidos, né? Então, para mim, ele é fenomenal. Eu estou acompanhando o documentário dele. Ele faz 60 pontos, ele destrói e, para mim, não tem discussão. São 6 títulos em 6 finais que ele disputou. O LeBron disputou 9 finais, ganhou 3 títulos. Falou bem, Pedro. Como é que tu vai rebater aí? Léo, como sempre, falou de números, falou de títulos. Quero saber o que você vai falar aí, Pedro. Você tem 1 minuto. Muito simples. Fala aí, boa noite, galera aí do Papo Furado. Né, para mim, primeiro usando sempre, né, os números, porque eu já sei qual vai vir o argumento. A gente vê aqui na carreira, lembrando que o Michael Jordan era shooting guard, eu vou traduzir, ele é arremessador, né, a função dele é pontuar. Na carreira ele tem média de 30,1 pontos, o LeBron James tem média de 27. Muito pouco, né? O LeBron James tem média de 7,5 rebotes, o Jordan tem média de 6. O LeBron tem média de 7,5 assistências e o Jordan de 5,3. Então, a gente vê aqui a comparação, lembrando que o LeBron é ala, né? O LeBron é um ala, então assistência não é o principal quesito dele. Outra coisa, falando sobre títulos, né? O LeBron James realmente tem menos títulos do que o Michael Jordan, mas se o Léo quiser comparar
falar que um cara é maior que o outro por causa de títulos, eu cito que o Bill Russell seria o maior jogador da história, porque o mesmo ganhou 11 títulos com o Boston Celtics. Eu não dei só esse argumento não, Pedro. O Boston Celtics, se eu não me engano, tem 16 títulos, se eu não me engano, ou 15. E o Bill Russell ganhou 11 deles, entendeu? E o Jordan ganhou só 6. E eu falo que o LeBron James, ele conduz, ele não precisa de assistência, né? No caso, o Michael Jordan, ele sempre fica na área de conforto dele, João. Ele ganhou 6 títulos com o mesmo técnico, com o mesmo parceiro de time e essas coisas. O LeBron, não. O LeBron nunca teve um técnico decente, nunca, repito. Ele nunca teve um técnico decente. Ele levou 2 times horrorosos para os playoffs. E, para mim, por isso, o LeBron é o melhor jogador da história. Não o maior, o melhor. Então, Pedro argumentou sobre LeBron James. Falou quase 2 minutos, Pedro, mantendo seu padrão. Mas vamos agora para aquele famoso quadro. Qual é o quadro? Fala aí, Léo. Qual o quadro? Das perguntas, né? Sim, então manda aí tua pergunta pro Pedro. Tu tem 1 minuto. Bom, só rebatendo que eu não falei só de título, né, do Pedro. E, bom, vamos à minha pergunta, né? Eu queria saber do Pedro porque ele usou números, né, do LeBron na pontuação. O Jordan está na frente, em rebotes. O LeBron é mais alto, a posição dele é para pegar mais rebotes mesmo que o Jordan. Então, eu queria saber do Pedro qual o argumento de verdade mesmo, qual o verdadeiro argumento que ele utiliza do LeBron ser maior que o Jordan na história do basquete, porque não entra na minha cabeça. Ô, João, eu acho que o Léo vai ter que rever a gravação do programa. Eu frisei que eu falei o LeBron melhor do que o Michael Jordan, e não maior. Mas eu frisei. A discussão é qual é o maior jogador da história do basquete. Você está defendendo o LeBron. A discussão é quem é o melhor jogador da história do basquete. Também é o Jordan. Se for botar melhor. Então segue por essa linha. Segue por essa linha. É o Michael Jordan. Melhor ou maior é o Michael Jordan. Então, eu queria saber do Pedro. Pedro assistiu o documentário do Jordan, ficou abismado com o que o Jordan fazia. Nem ele imaginava que seria tão belo assim, por isso que eu recomendo ele também a ver alguns números e lances do Pelé, né? Porque o Pedro parece ter um parafuso a menos na cabeça. Então, eu queria saber do Pedro qual o verdadeiro argumento que ele utiliza do LeBron ser melhor ou maior, a palavra que você quiser, Pedro. Você pode utilizar a palavra que você quiser. Eu queria saber, não entendo. Simplesmente não entendo. Posso responder, Joãozinho? Ou tu vai fazer algum comentário? Pode, antes. Mas eu só queria falar que o Léo podia ter... Ficou 40 minutos enrolando. Podia ter feito essa pergunta em 30 segundos, mas tu usou 14 minutos. Enfim. Vou chorar aqui, mas enfim. Vai, Pedro. Tu tem 2 minutos para responder. Lá vem então, 14 minutos. Muito simples, cara. Eu acho que foi a melhor pergunta que eu já ouvi nesse programa. Disparada, foi a pergunta mais fácil que eu vou conseguir responder para você. Eu acho o LeBron James o melhor jogador da história. Primeiro, é um jogador que pode jogar na posição número 1, pode jogar na posição número 2, pode jogar na posição número 3, pode jogar na posição número 4, pode jogar na posição número 5. O LeBron James, eu pesquisei, né? Fiz a minha pesquisa. O LeBron James é muito criticado por ser um jogador que não é decisivo, né? O Léo gosta muito de falar isso. E estranho que eu pesquisei, né, que o LeBron é o cara com o maior percentual de pontos no clutch time, né? Estranho, né? Clutch time, João, só para você entender assim que você não tem muito essa linguagem do basquete, são os 5 minutos finais de jogo, são os minutos decisivos do jogo. E o Léo tem a coragem de falar que o LeBron não é decisivo. Outra coisa, para mim, o LeBron é melhor sim que o Michael Jordan, pelo simples fato. O Michael Jordan não conseguiu ganhar nenhum título até ele ser treinado pelo Phil Jackson, que é discutivelmente o melhor técnico da história da NBA. Ele não conseguiu ganhar. O LeBron teve que ir para o Miami para ganhar o título. Ele não conseguiu ganhar títulos sem o Scottie Pippen. E ele mesmo fala, no próprio documentário dele, ele fala: eu não seria nada, não conseguiria títulos sem o Scottie Pippen e eu não jogo sem o Phil Jackson. O LeBron James, amigo, ele simplesmente em 2007, ele pegou um time horroroso do Cleveland Cavaliers e ficou em segundo na Conferência Leste e levou o time para as finais.
mas levou para as finais. No ano seguinte, aí quando o LeBron sai do Cleveland, o time dos Cavs fica horrível, fica com escolhas altas de draft. Depois o LeBron vai para o Miami Heat, e aí no Miami Heat, o que acontece? Ele fica 4 anos, vai para 4 finais, ganha 2 títulos, ainda sem técnico, mas com um time bem mais forte. E aí, Pedro, depois que ele sai... Ele usou seu time. Depois que ele sai, o Miami Heat, o que, João? Não vai para os playoffs na temporada consecutiva. E aí, ele vai para o Cleveland Cavaliers e ele vai para mais 3 finais consecutivas. Para mais 4 finais consecutivas. E no último ano dele, ele sai, e no ano seguinte, o Cleveland tem uma das mais altas escolhas do draft. O Michael Jordan ficou um hiato aí na liga em 94, ele saiu, ficou um ano e um pouquinho parado. O Chicago Bulls ainda, na temporada que o Jordan tirou férias para jogar beisebol, foi para os playoffs, né? Foi para os playoffs. Claro que o Michael Jordan é um fator para os Bulls ganharem o título, mas o time continuou competitivo. Então eu vejo aí um fator muito mais pesado para o lado do LeBron do que para o lado do Jordan. A falta que o LeBron faz é muito maior. Perdão que eu me estendi. Terminou? Na conta. Porque... Ah, tá. Não, só queria enfatizar, né? Porque o Pedro usou que o LeBron ele não se acomoda igual o Michael Jordan, né? Que só jogou praticamente no Chicago. Mas ele é fã do Messi, que joga até hoje no Barcelona. Então eu queria entender essa falta de critério. Eu queria entender também o Léo, que defende Como é que você defende um jogador? Você nunca nem viu jogando, você viu através do YouTube, através de um documentário. Mas enfim, vou deixar vocês responderem. A questão do Messi... João, esse é o intuito, João. Só vale ignorante aqui, cara. Pois é por isso que esse programa é demais, cara. O Messi continuou jogando em alto nível e ganhou título com outros técnicos. O Michael Jordan não. Esse é meu ponto. Ele não ficou com o Neymar, por exemplo, a carreira inteira, com Xavi, Iniesta a carreira inteira e com Pepe Guardiola a carreira inteira. O Michael Jordan só ganhou com o Phil Jackson e com o Scottie Pippen. Posso fazer um adendo das declarações do Pedro, João? Muito rápido. Queria que você fizesse um adendo. Por que você analisa um jogador por base de YouTube e documentário? Primeiro eu vou fazer o adendo do Pedro, né? Que eu falei que ia fazer. O Pedro citou decisivo e que o Jordan só ganhou ao lado do Scott Pippen. Bom, questão de decisão, para mim, não tem nem comparação. O Jordan, jogo 6 contra o Jazz, último ataque dos Jazz, o Jordan rouba a bola, o Jazz ganhando por 1 ponto, o Jordan rouba a bola, dá um crossover e ganha a NBA Finals pro Chicago Bulls. O LeBron James deu um toco no André Iguodala nas finais da NBA contra o Golden State Warriors. Foi a jogada mais decisiva das finais. Foi a jogada mais decisiva das finais. O LeBron olha para frente todo jogo. Chega no final e olha para o lado. João, se o Léo não viu, acho que o Léo não prestou atenção nos dados do documentário, né? O Michael Jordan, ele passa a bola para o John Paxson no jogo 6 contra o Phoenix Suns e o John Paxson faz a cesta. O LeBron, ele passa para o J.R. Smith, que esquece quanto é que tá o placar do jogo. Essa é a diferença. Essa é a diferença. O Michael Jordan, em 97, 98, ele passa a bola pro Steve Kerr. O Steve Kerr vai lá e mata a bola. E o crossover contra o Jazz? Toca a bola e os companheiros não fazem a cesta. Qual é a culpa do LeBron? Qual é a culpa? Fala, Léo. Me fala. E o Pedro falou de jogar com eu quero que você Scott Pippen. O LeBron de 2018. Nos playoffs de 2018. O LeBron James meteu 2 buzzer beaters no mesmo playoff. E last shot. Foi buzzer beater mesmo. O último arremesso do jogo ele foi lá e fez. Você tem coragem de falar que o cara não é decisivo. Inclusive, um foi em jogo 7. Nas finais ele perdeu. A bola de 3. Ele perdeu pro... Nas finais ele perdeu. Pedro. Ele perdeu pro melhor time da história do basquete, que já teve. O Pedro falou por 15 minutos, agora tá falando por mais meia hora. Pedro, por favor, faça a sua pergunta, porque tá na vez do Léo falar. Então, se você quer tanto ouvir o Léo, faça a pergunta. Você tem 1 minuto, Pedro. 1 minuto. Vou terminar rapidinho. Responda a pergunta dele. Responde a pergunta. Léo, você vai ter 2 minutos para responder. Se você julgar necessário, você complementa com o que você quer falar. É incrível.
é incrível como o Léo ele tem a visão turva em vários esportes, mas acho que pro basquete ele realmente ele precisa de colírio, de óculos, ele precisa de muita coisa, porque realmente ele não enxerga o basquetebol, entendeu? Nem vê, para mim ele é cego. A minha pergunta é muito simples, eu quero saber por que você taxa o LeBron James como pipoqueiro se ele lidera a NBA na história em pontos no clutch time. Léo, tu tinha que ver NBB, cara. Bem melhor que esse NBA aí. Mas responde aí, Léo. Você tem 2 minutos. Não, bom, o Pedro falou do Scottie Pippen. Realmente, o Jordan teve grande ajuda do Scottie Pippen, mas o principal jogador daquele time disparado era o Michael Jordan. O Scottie Pippen tá aqui, o Jordan tá aqui. Assim. E o LeBron eu acho estranho, né? Porque ele foi varrido pelo San Antonio lá em 2007. E aí ele passou um tempo, viu que não ia conseguir arrumar nada e fugiu, né? Para o Miami. Inclusive, o Miami Heat é o time do Pedro. O LeBron claramente usou o Miami Heat como ponte para ganhar título. E o Pedro, ele continua... Não sei como ele gosta do LeBron. O LeBron ficou 4 anos lá, ganhou 2 títulos e voltou pro Cleveland. Acho que você respondeu minha pergunta, né? Acho que você respondeu minha pergunta. Por que eu gosto você dele? não deixa eu falar. Aí eu não posso terminar nunca. E aí o LeBron fugiu, né, pro Miami. Depois ele foi pro Cleveland. O Pedro ficou falando de... O cara juntou Kyrie Irving e Love também, só ganhou 1. Não entendo isso. Agora vamos para a resposta, né? O Pedro falou de Realmente, decisão. O Kevin Love joga muito, assim. Não adianta, porque o LeBron pode fazer Pedro, por favor, Pedro. quantos clutch time. Continua, Esse não faz sentido nenhum, porque na temporada regular o Pedro pode pegar um jogo Miami e Phoenix Suns. E o LeBron faz uma assist no fim do jogo, vai contar para isso. Tipo, eu falo no momento decisivo. O LeBron no playoff 2018. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. LeBron pode meter 2 buzzer beaters. Chegou no final, ele perdeu. Perdeu pro Golden State. O que adiantou? Não adiantou nada. Adiantou alguma coisa? Perdeu. Continuou com 3 campeonatos e 6 vices. Não mudou em nada. Então, o que adiantou? Liderar a NBA em pontos, rebotes, assistências, roubo de bola e não conseguiu. Ele era jovem. Eu quis dar o dado porque ele era jovem. Entendi. Por exemplo, quando o LeBron perdeu pro San Antônio... O LeBron era velhão contra o San Antônio também, né? O LeBron perdeu pro San Antônio, tudo bem. Agora, as outras finais, principalmente a contra o Dallas... Você falou besteira. Quando eu mencionei Cavs e Spurs. Você me cutucou. Você me cutucou e agora tá usando isso. Pedro, o Miami trouxe... Você sabe muito bem. Você assistiu essas finais. O Miami trouxe o LeBron para ser o cara da franquia contra o Dallas Mavericks. O Miami franco favorito. O cara do Miami, aquelas finais, foi o Wade e vocês foram vice, cara, pro Dallas. Eu mencionei essa final? Porque o LeBron pipocou. Não pipocou. Ele tava entrosando com o time. Ele tava entrosando com o time. Quem pipocou foi o Michael Jordan 3 anos consecutivos contra o Detroit Pistons. Isso que é pipocada. Ficavam batendo nele. O Detroit tinha o melhor jogador defensivo da história, que era o Dennis Rodman. Então, tudo bem. O Jordan, nos momentos decisivos, os caras do Chicago procuravam ele. É só perguntar, Pedro. Qualquer pessoa que tenha visto os dois jogarem. É Jordan, LeBron. Eu não pergunto pra ninguém, amigão. Eu faço meus próprios argumentos. Eu vejo os jogos e desenvolvo meus próprios argumentos. Então, eu tenho opinião própria. Nossa, Léo. Você foi mal agora, hein, Léo? Pedro te jantou agora. Por isso que tu é conhecido em Petrópolis por só falar besteira. Conhecido aqui por falar besteira. Por isso. Odeio interromper porque vocês utilizaram adjetivos. Eu amo adjetivos. Ainda mais esses, né? Depreciando a figura do outro. Mas, enfim. Gostaria de fazer uma pergunta para o Léo. Léo, como você sabe, o Michael Jordan já aposentou. E o LeBron, tudo bem, ele está encaminhando para o final da carreira. Mas ele ainda não se aposentou. Então, eu queria que você acha que é possível ainda, na sua concepção, o LeBron ultrapassar o Michael Jordan com esses restos de anos que ele ainda tem pela frente, com o resto de carreira que ele ainda tem? Ou você acha que isso é impossível por tudo que o Michael Jordan fez? Eu acho impossível. Impossível. Eu ia falar muito improvável, mas é impossível. Impossível. O LeBron, primeiro, ele tem que... o LeBron, para mim, deu azar do Rei do Norte ter ido pro Clippers. Só isso.
Para mim, o LeBron não vai... Até porque o Léo falou que é o melhor jogador do mundo atualmente é o LeBron, né? Aí tem o Rei do Norte. Ah, não vai, não E vai. agora tá no Oeste, né? Ele não tá lá no Norte. Passar do Clippers. O time do Clippers é muito mais completo que o do Lakers, como a gente já teve essa discussão. Então, para mim, o LeBron, ele não vai conseguir passar o Michael Jordan. Ele é muito menos importante pro basquete do que o Michael Jordan. E não vai chegar nem perto. Ele tem metade dos títulos do Jordan. Cara, para de falar besteira, amigo. Para de falar besteira, sério. Você tá defecando por uns 20 orifícios. Só essa sua frase, eu já tô sentindo o fedor aqui de baixo, mano. O Pedro defeca também pela boca. Mas, resumindo, né? A resposta pro João, eu resumo em uma palavra. É impossível. E pro Pedro eu digo, vai estudar, queridão. Ok. Muito bom. Agora para você, Pedro. Então, o Léo usou nos argumentos dele que o LeBron é pipoqueiro. E na minha concepção, para quem não sabe, eu acompanhava muito a NBA. Só que eu acompanhava muito a fase do Kobe, aquela fase que tinha muita final, Lakers e Boston. Eu gostava muito. Só que aí a NBA virou modinha, todo mundo começou a... virou moda aqui no Brasil, todo mundo gostar, e eu perdi o saco. Hoje em dia eu só acompanho o que é maneiro, né? Que tem torcida. NBA é todo mundo, defense! E eu não gosto disso. Mas enfim, Pedro, eu queria te perguntar o seguinte. O Léo falou que o LeBron pipoca. E, na minha opinião, um dos momentos mais decisivos, um dos momentos que mais comprovam a personalidade e a confiança de um jogador de basquete é o lance livre. Porque é um momento que você está só você e a cesta, você pode respirar, você pode pensar. Você tem só depende de você. Então, eu queria que você analisasse especificamente como é o desempenho do LeBron James nos lances livres. Ô, João, até desculpa, em ar-condicionado o LeBron dá, pô. Até em ar-condicionado ele dá desculpa. É péssimo o desempenho do LeBron em lances livres, mas eu não concordo com o que você falou agora. Eu não acho que o lance livre seja essa parada aí que é o momento decisivo do cara na partida. Inclusive o Will Chamberlain, que é um dos maiores jogadores da história do basquete também, era péssimo em lance livre. Péssimo, péssimo. O cara realmente a média dele de lances livres devia ser abaixo de 50%. Shaquille O'Neal também. Boçal, Então, eu acho que não. Eu acho que não é um fator. Eu acho que não é um fator. E eu acho que o LeBron compensa muito no resto do jogo, entendeu? Ele compensa muito no resto do jogo e eu te garanto que se o LeBron precisar meter um lance livre no final para botar o time dele na frente ou empatar o jogo, ele vai converter esse lance livre aí. Você lembra, Léo, de algum lance livre que o LeBron tem errado, que foi decisivo? Cara, se eu não me engano, nesse jogo, acho que foi o segundo jogo Lakers e Clippers nessa temporada, o LeBron no final do jogo errou uns 2 ou 3 lances livres. Procede isso, Pedro? Não sei. Não lembro. Ok. Então, pronto. Eles argumentaram, deram suas versões, se xingaram. Agora vamos para aquele momento das considerações finais, onde nenhum respeita o outro e eles ficam batendo boca durante 2 minutos. Um momento que todo mundo adora, inclusive eu. Pedro, faça suas considerações finais. Você tem 1 minuto. Pode interromper, João? Não, pô, se eu tenho 1 minuto, é complicado. Adianta eu falar que não pode interromper? Então, se eu peço para vocês interromperem, você levanta a mão. Se eu não peço, você interrompe tudo. É complicado. Então, o que eu tinha para falar, eu acho que eu já falei. Para mim, eu não estou discutindo aqui quem é maior, entendeu? Eu não estou discutindo aqui quem é maior, porque realmente o Michael Jordan ele teve uma importância para o basquete nos anos 90 que foi gigantesca. Começou a crescer. Quem é maior, Pedro? Começou a crescer marcas. Começou a crescer marcas como a Nike, entendeu? E aí surgiu a Air Jordan, né? Que é uma marca dentro da Nike. Mas o melhor jogador da história, eu sigo falando que é o LeBron James. É um cara que
traz todos os companheiros para o jogo. É um cara que tem um QI de basquete absurdo, pode jogar em todas as 5 posições. É decisivo, sim. Tem potencial para conseguir levar times péssimos nas costas, coisa que eu não vi o Michael Jordan fazer em nenhum momento na carreira dele. Times péssimos, ele sempre teve jogadores minimamente decentes para ajudá-lo, entendeu? E eu acho que esse é o diferencial. O LeBron, ele sai dos times e os times não vão nem para os playoffs. O Michael saiu do time por 1 ano e o time dele continuou indo para os playoffs. Ô Pedro, sim ou não? Se o LeBron acabasse a carreira hoje, você continuaria falando que ele é melhor que o Jordan? Melhor sim. Sem dúvida. Eu já tô defendendo agora? Não, Ô, João, eu tô defendendo que o cara é melhor agora. Aí o Léo, se ele terminar a carreira agora, você considera ele melhor que o Jordan? Não. Léo, Tô inventando um monte de coisa aqui. Eu tô inventando um monte de coisa aqui. Tô fazendo papel de palhaço. Tô fazendo papel de palhaço. Léo, depois pede pro Pipe cortar essa parte. Não, Vai, cara, Léo. vocês entenderam. É porque o Pedro, ele só pensa, Pelo amor de Deus. O Pedro ele pensa futuramente, cara. Eu tenho certeza que ele tá dando esses argumentos achando que o Lakers vai ganhar o título esse ano, achando que o LeBron vai ganhar 3 anos seguidos com o Lakers, para ter mais argumento. O Pedro já falou para mim, tem o vídeo dele gravado, dá pra ver na cara dele, que ele sabe que o Jordan é melhor e maior. Esse vídeo vai ser exposto, vai todo mundo ver. Pra mim, o Michael Jordan, por enquanto... Posta no Instagram, Léo. Por enquanto, o Michael Jordan é melhor. Por enquanto, o Michael Jordan é maior que o LeBron James, mas ele não é melhor. Ele já pipocou. É muita falação na minha cabeça. Na minha cabeça. Aí, o Pipe vai ter trabalho, hein? Putz! Mas enfim, Léo, você tem 1 minuto para fazer as suas considerações finais. Eu gostaria de não ser interrompido pelo Pedro. Mas tu interrompeu ele. Não sei se vai ter como. Você interrompeu ele. Vou tentar... Bando de hipócrita. Eu gostaria de não ser interrompido pelo Pedro, porque eu não interrompi ele durante o programa, só agora ele me interrompeu o programa inteiro. Eu queria... Não, minhas considerações finais, como sempre, são baseadas em fatos e números, como eu sempre gosto de frisar aqui, como diria Maurício Barbieri. Eu queria dizer que o Jordan, ele, nos anos que ele não foi campeão, né, que foram os anos iniciais lá no Bulls, o ano que ele parou, ele teve motivos fortes e motivos que todo mundo entende dele não ter ganhado. Já o LeBron tem vários anos que o LeBron Quais motivos? Tem vários anos que o LeBron parar no Detroit Pistons, é isso? Tem o melhor time. Tem anos que, tem todos os anos. O Pedro tá perguntando quais. Eu vou falar, Pedro, calma. O LeBron tem anos, por exemplo, o exemplo que eu dei contra o Dallas, ele podia ter vencido. O Pedro cita que o LeBron é muito melhor que o Kevin Durant. E no ano que o Golden State chegou de 4-1 do Cleveland, para mim não era tão impossível com o LeBron e Kyrie. Do jeito que o Pedro fala do LeBron, não acho impossível. Não, peraí. Para mim, Ô, João, deixa eu contextualizar contextualizar o que aconteceu. A cobra que ele acabou de mencionar, o Kevin Durant, a cobra do Snake, sabe o que aconteceu? No ano anterior. Espera ele terminar, Pedro. Depois você fala. O programa tá acabando, eu tenho que falar isso. A cobra jogava no Oklahoma. No ano anterior. Concordo. No ano anterior, a cobra tava ganhando de 3-1 do Golden State Warriors e ele tomou a virada 4-3. No ano seguinte que ele se juntou a esse time covarde. E aí, já juntou o time que tinha ido para as finais no ano anterior, o melhor jogador do mundo, e o Léo tá querendo que o time modesto do Cleveland tinha que ganhar do Golden State Warriors. Por que você assistiu? Por que você assistiu o melhor time? Não, os Warriors tinham o Curry, Thompson, não, já tinha acabado. O Draymond Green, o André... Tempo, calma. Pelo amor de Deus, Léo, pelo amor de Deus. Por que você assistiu? Você não tem condições de comentar sobre basquete. Você não tem condições. Você também não tem. Porque você é incoerente, cara. Você uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra. Acabou de admitir que o Jordan é melhor no meio do vídeo. O Pipe não vai cortar essa parte, não. Eu me confundi, mano. Você tá falando as palavras trocam.
Palavras Depois não pede pro Pipo cortar, não, hein, cara. Tá falando de contradição, tu perguntou pra mim quem é melhor agora. A gente tá discutindo agora e você fica me perguntando sobre... Não. Mas você pensa no futuro. Você acha que o LeBron vai ganhar 3 títulos com o Lakers e não vai ganhar nenhum. Pra mim, o LeBron James tem total capacidade de ganhar pelo menos mais uns 2 a 3 títulos. Não vai ganhar, cara. Pedro, isso é só no teu sonho. Eu tô acordando no dia seguinte com esse sonho, queridão. Meu sonho é o Miami ganhar o título, não é o LeBron. Mas o Miami tá no caminho ruim. Parece que é o LeBron, né? Eu não sei ainda que time você torce. E parece pra você, eu não sei se é Houston, se é Clippers ou se é Washington, eu não sei. Por favor. Todo mundo sabe que eu sou Washington e Bradley Beal é o melhor SG da liga. Não é todo mundo que sabe, não, porque não é todo mundo que te conhece. Eu te conheço. Sim, Léo. Mas todo mundo sabe que você é Lakers, Pedro. Todo mundo sabe que você é Lakers, não é Heat. E todo mundo sabe que eu sou Washington. Eu sou Lakers, eu sou Lakers, com certeza. Eu tô Léo, usando a camisa do Heat à toa aqui, ó. De propósito, você tá usando aqui. Quer complementar? Quer continuar sua resposta ou já acabou? Você tem mais alguma coisa para acrescentar? Não tô ouvindo, amigão. Liga o áudio. Ele não deixa eu falar. Como é que eu vou terminar se ele não deixa eu falar? Entendi. Então tu pipocou. Ok. Léo não quer falar porque o Pedro lhe interrompe. Galera, vamos terminar esse programa. Que tristeza. Só para deixar claro, minhas considerações iniciais foram uma brincadeira, tá? Eu não acho o LeBron James e o Michael Jordan são grandes jogadores, sim, e essa discussão foi ótima. Até semana que vem, pessoal. Obrigado, comentaristas Pedro e Léo. Um abraço.